Então tá, vamos então para a Paraxá hoje. Hoje a Paraxá ela vai falar sobre o capítulo. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tinha tirado, ó. A Paraxá vai falar sobre o capítulo que a gente estudou. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Capítulo 25, do versículo 19 até o 28, versículo 9, que a gente viu, né? A gente já viu em Gênesis. Só que o que a gente não viu? Mostrando a conversa. Malaquias, capítulo 1, do 1 até o 2, 7. Se alguém quiser ler para nós, Malaquias, capítulo 1, até o capítulo 2, 7. Deixa eu ver aqui, se eu abro aqui. Malaquias. Estou abrindo, peraí. Tá. A gente vai fazer uma comparação com o que a gente estudou de Gênesis, até aqui. Quero ver eu achar, né, Malaquias? Malaquias. Capítulo 1, até o 2, 7. Fechou de novo, peraí. Malaquias. Espera só um pouquinho, deixa eu só achar, senão eu vou me perder aqui. 818. É para ler? A Vivi vai ler. Achar? Pode ler? Malaquias pode, Vivi? Malaquias, capítulo 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa. Povo contra o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito,
Promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Até o 2:7. Ah, tá. Peraí. O 2 também. A repreensão aos sacerdotes. E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temessem. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou-se muito dos pecados. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz com que fossem Tá desprezados e bom, humilhados. Fih. Era É até só... o 7. tá. Tá É bom. porque eu achei que tinha que ler o finalzinho aqui antes da próxima. Obrigada, amor. Aí eu falei assim, será que ela vai ler o capítulo 2 Não, não inteiro? ia todo, não, ia só esse último aí. Aí por isso que eu parei, desculpa. Tá bom. Ô, gente, o que vocês entenderam? Aqui, Ué, que tem que dar o melhor para Deus, né? correlacionando com aquilo que a gente estudou lá, por que Deus amou mais Jacó do que Esaú, né? Por quê? Uhum. Ele deu o melhor, né? Mesma coisa lá no primeiro, lá do Caim e Abel também, ué. É a mesma coisa. Sim. Foi porque deu as primícias, deu os melhor. Sim, sempre, né? A Caim e Abel, quem que estava melhor? Abel. Abel, ué. Caim foi lá com inveja, matou. Uhum. Bela, pode falar. Oxi, será que também foi porque foi uma oferta do coração? Também? Foi uma coisa mais... Totalmente do coração, totalmente não espiritual. foi por obrigação. Não foi. E quando o próprio Deus fala que eles estão desrespeitando, levando o animal cego para sacrifício, aleijado, doente, está falando sobre pessoas, sobre ovelhas cegas, mancas, doentes espiritualmente. Então, essas pessoas que são cegas, mancas e doentes espiritualmente, elas simplesmente enojam o Senhor. Enojam o Senhor. Então, quando ele fala para os sacerdotes do templo, de que eles estavam levando essas ofertas, ele não está falando de animais, ele está falando de pessoas. Pessoas. Porque os sacerdotes eram responsáveis por colocar a lei para o povo e cobrar a lei do povo, tá? Então, quando você vê que o 7 fala que os lábios de um sacerdote deve salvaguardar o conhecimento e o povo deve buscar o quê? A Torá em sua boca, a lei, pois ele deveria ser o mensageiro da lei. E hoje o que acontece com os templos? Os sacerdotes estão o quê? Fazendo o quê? Pode falar, Belinha. Você levantou a mão? Corrompidos. Corrompidos. Eu ia falar que ontem, no capítulo 10 de Atos, está falando também, faz uma menção sobre isso daí também. Porque Sim. Na visão que Pedro teve, ele viu animais. E lá embaixo, no final do capítulo, quando você vai entender a visão que Pedro teve,
não era de animais, eram de pessoas, eram de nacionalidades. Olha que Isso, lindo. muito bem. Era de povos, não tinha nada a ver com animais. Hoje, o que, o legalismo faz? Ah, não posso comer nada impuro, não posso comer porco, não posso comer nada. Não era sobre isso. Ele estava falando sobre povos e nações gentias. Ele não queria aceitar os gentios. E Deus falou o que é para ele? Não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Então, muitas vezes, a gente não consegue conhecer o coração das pessoas, a gente vê só a aparência delas. Não é assim? A gente julga pela aparência, mas Deus, ele vai pelo coração. Por exemplo, se ele fosse ver pela aparência, provavelmente a aparência de Esaú era muito melhor do que Jacó. Sabe como que eu vejo Jacó? Franzininho, né, com a mãe dele, sendo bonzinho. Olha Davi. Davi era pequeno, de uma estatura pequena, cuidava das ovelhas, pequenininho, não tinha aquela aparência, né? Aí Esaú, como era um homem selvagem, ele deveria ser forte, grande, né? Um porte maior, tal, uma aparência melhor. Mas era isso que Deus estava vendo? Não. Ele já sabia o coração de Jacó antes mesmo dele nascer. Tanto é que ele, desde sempre, falou para a mãe. Então, quando ele fala aqui em Malaquias que ele amou Jacó, ele amou quem realmente ama a sua palavra. Tem uma pergunta, não sei nem se você vai saber responder. Deus sabe de tudo, claro. Se ele já sabia que Esaú ia ser assim, Jacó assim, será por que Esaú nasceu primeiro, foi o primogênito? Não sei se você vai saber responder. Realmente, não sei te responder, tá? Talvez porque Deus quis mostrar ali a misericórdia dele, que não tinha a ver com a primogenitude de nascimento, mas sim com a primogenitude espiritual. E aí, Deus quis mostrar a sua gratidão, a sua graça, e por isso deixou Esaú nascer primeiro, para mostrar que a graça dele não está na primogenitura de nascimento, mas sim no coração. Porque se você for olhar, Esaú teve que enganar o pai, que não foi legal isso também. Esaú não, desculpa, Jacó. Teve que enganar o pai, né? Sim. Nasceu primeiro, Abel. A Sandra lembrou aqui bem. Caim, ele também nasceu primeiro. Depois nasceu Abel. E o que aconteceu? Aconteceu? Deus amou Abel. Então, aí está querendo mostrar que não adianta você nascer primeiro. Que nem, por exemplo, os judeus. Os judeus, eles são os primeiros, no sentido, assim, espiritual. Os gentios ficaram por último, mas Deus mostrou a graça e a misericórdia dele para com os gentios, que nasceram depois. Sim. Eu falo no campo espiritual, entende? Sim. Então, E tudo também porque tem que ser um pouquinho difícil, não pode ser fácil, né? Mas eu acho que Deus fez isso para mostrar a graça dele. Me fez eu lembrar que o reino é tomado também à força, né, Vivi? É a luta, né? Exatamente. Pode ser fácil. Ele teve que lutar. Exato. Jacó teve que lutar pela bênção. Né? Claudinha, você quer falar, Claudinha? Beleza. Eu lembrei daquele momento em que Jesus falou assim, não chegou a minha hora ainda. Aí tem ligação a isso também, né? Na verdade, é porque Jesus ele não queria ainda que os judeus o identificassem, porque ele poderia ser morto antes, tá? Lembra que a gente acabou de estudar sobre tanto o Abraão quanto o Isaac? Ele falou que ele era irmão para não ser morto? Ele era irmão das esposas para não ser morto? Que ele tinha medo de ser morto? Isso aí tem muito a ver com Jesus se mostrar para a igreja, tá? Para se mostrar para os filhos. Por quê? Ele se mostra primeiro como irmão, porque senão, se ele falasse de cara que ele era o marido, que ele voltou, que ele chegou, eles iam matar imediatamente. Então, ele se mostra primeiro como irmão, ele convive com os irmãos, se mostra como irmão, fala que é irmão, mas, na verdade, ele é o noivo, ele é o marido. Mas ele tinha que
ficar um pouco, como diz o outro, em off, porque senão logo eles iam matar ele. E não era para ele ser revelado antes da hora. Ele tinha que esperar a hora certa para que ele realmente chegasse a hora dele. E quando chegou a hora dele, ele sabia. E ele estava onde? No jardim de Getsêmani, orando, clamando para que ele fizesse a vontade do Pai, que não era fácil, né? Nunca foi. Então, essa parte da Paraxá, ela fala exatamente sobre isso. Os escolhidos de Deus não são por geração, por DNA, por nada disso, mas Deus mostra sua graça para aqueles que são espirituais, para aqueles que realmente amam a Deus, vivem em tendas, ou seja, debaixo da tenda do Criador. Estão lá, comendo do pão vivo, estão realmente buscando a bênção, como Jacó aqui. Ele até fez Esaú prometer, me dá sua primogenitura? E Esaú, por não fazer questão, a mesma coisa no mundo, ninguém faz questão, e vende a sua primogenitura por coisas carnais, né? É isso. E hoje os sacerdotes estão totalmente culpados por Deus. Eles vão ser cobrados. Por quê? Porque eles estão dando filhos o quê? Manco, cego, coxo, tudo espiritualmente falando, né? Então, eles vão ser muito cobrados, porque eles deveriam o quê? Salvaguardar o conhecimento e a lei de Deus, serem mensageiros desse conhecimento. E eles não estão fazendo isso. Certinho? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse? Aí a gente vai para Romanos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Romanos 9, do 6 ao 16. Se alguém quiser ler, eu... Pode alguém ler aí, que agora eu vou caminhar para o trabalho. Romanos 9, do 6 ao 16. Alguém vai poder ler? Não? Então tá. Eu vou ler, tá? Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Porque isso é o que a promessa disse. No tempo devido, virei, e Sara terá um filho. Glória a Deus, aleluia. Filho da promessa. Quanto mais o caso de Rebeca, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai. Eu vou continuar até o 16, né? Eu estou no 11. E antes deles terem nascido ou de terem feito qualquer coisa, boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de escolha soberana, independente das ações deles, mas dependentes de Deus, aquele que chama, muitos serão chamados. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem que está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Por isso, devemos dizer: é injusto Deus fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos nem esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia.
Alguém quer comentar? A soberania de Deus. Que mais? A gente acabou de falar. Que mais está envolvido isso? O que eu falei aí, que eu deixei nos comentários, eu vejo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque não é sobre descendência carnal ou descendentes físicos, mas sim sobre ser chamado e confirmar o seu chamado, a sua eleição. Você foi eleito porque Deus já conhecia antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Não é isso que a palavra diz? Porém, você vai ter que confirmar a sua eleição. Não é sobre fazer ou não coisas boas, tá? Porque isso, se a gente for ver, a maioria das religiões, elas pregam que a gente precisa fazer coisas boas. A palavra também prega isso, lá em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta, tá? Não é sobre isso, mas sim sobre quem é você no reino de Deus. Você é um filho Jacó ou você é um Esaú? Você é aquele que realmente dá primazia às coisas do reino, aquele que foi chamado e que realmente está confirmando sua eleição, está lutando pela bênção, ou você é aquele que vende por um prato de lentilha? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ah, eu sou melhor que o outro. Não, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Não é por causa de você, fulano, mas sim pela graça e pela misericórdia de Deus, que te escolheu para a glória e honra dele. Então, se hoje nós estamos aqui lendo a palavra, lendo as escrituras, você acha que é você que escolheu Jesus? Não. Foi todos os que o Pai o deu, ele não vai perder. Então, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para crer, mas agora nós temos que confirmar essa eleição. Essa eleição, ela precisa ser confirmada. Como? Com atos santos de conduta. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então, se você foi chamado a crer, porque muitos não foram. Muitos, você pode falar sobre Jesus, você pode ler a Bíblia inteira para ele não crê em nada. Ele não foi chamado para crer. Mas nós temos que pregar. Essa é a obrigação do cristão, pregar. E de pregar. Tá? Aí vai ter a sementinha que vai no coração, o quê? Fértil. E aí, Deus vai fazer crescer. E aí, ele vai gerar frutos. Agora, vai ter aquela sementinha que vai ser plantada e não vai nascer. Não vai. Você vai poder jogar 50 mil sementes, não vai nascer. Pode falar, Dri. Patrícia também? Mas aí isso daí não entra naquilo de salvo não de predestinação que a gente conversou aquele dia? Então, Drica, o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio para querer servir a Deus. Nós somos chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? O chamado, a eleição, e eu nem gosto de falar essa palavra eleição, porque senão você já pensa lá no calvinismo, né? Mas muitos são chamados a crer, isso é um dom que Deus te dá, de você crer, a fé, né? Porém, a fé sem obras, ela também é morta. Isso não quer dizer que você não vai fazer uma coisa boa ou ruim, mas não é por isso que você vai ser salvo. Porque se a gente for ver, tem religiões aí, que eu não vou citar religiões para não dar problema, mas tem religiões que crê, né, que se eu for uma pessoa boa nesse mundo, eu vou ter lá, se eu for, sei lá, reencarnado, não sei o que lá, que eles creem, nós cremos em outra coisa, você vai ter uma vida melhor, entendeu? Porque eu fiz coisas boas. Então,
por fazer coisa boa? Não. A porta é quem? Cristo. Então, só quem entrar pela porta, o portão das ovelhas, é que verdadeiramente vai ser salvo. E o que é? Crer em Jesus. Crer nele, porque ele é que é a porta. Então, não adianta. E crer nele é uma graça e uma misericórdia de Deus. Você vai ser chamado para isso. Porém, muitos serão chamados, mas não vão confirmar. Por quê? Porque não vão andar em santidade, não vão querer escolher negar as coisas do mundo, e quem amar o mundo mais do que ele não é digno dele. Então, é uma questão de ser chamado, sim, mas confirmar esse chamado. Realmente andar na luz, andar na santidade, que o nosso Senhor exige. E não, isso não é difícil. Por quê? Porque você tem agora o Espírito Santo que te confirma todas as coisas, que te testifica todas as coisas. Então, para nós que temos o Espírito Santo, é muito, muito mais fácil do que uma pessoa que não tem e que está começando agora você jogar uma sementinha. Você vê, Drica, você fala com uma pessoa que não crê, de outra religião, e aí o que vai acontecer com essa pessoa? Cara, é muito difícil para ela conseguir entender o que você está falando. É muito difícil, mas aí é que tá. Você tem que plantar semente. Porque esse é o ID. Você não sabe se aquela semente vai germinar e vai crescer e vai gerar frutos. Deus sabe. Mas a obrigação nossa é pregar, não é julgar se ele vai querer ou não ouvir a palavra. A nossa obrigação é ir lá, se vestir, até das vestes que a gente viu, de peludo, às vezes, entrar naquele caractere para conseguir chegar até o coração dessa pessoa, muitas vezes, para acessar ali e conseguir chegar no coração das pessoas. Foi o que a gente estudou. Então, muitas vezes, a gente vai ter que se tornar muitas coisas para falar do reino para as pessoas, como Paulo fez. Ou a Patrícia queria falar, né, Patrícia? Desculpa. Desculpa, gente. Não, na verdade, quando a gente estava falando aqui sobre Esaú e Jacó, sobre Caim e Abel, me levou lá para o que Jesus falou para aquela samaritana. E já chegou a hora que Deus ele está buscando os adoradores para o adorarem em espírito e em verdade. O que isso está envolvido? Quando Deus ele olhou para a oferta, tanto de Jacó quanto de Abel, foi a inclinação do coração. O desejo pelo Senhor. Eu estava refletindo sobre isso hoje. A fome e a sede que nós temos, a pobreza de espírito, porque Jesus está para os pobres de espírito, porque eles são sedentos, eles desejam Deus, eles querem isso. E somente quem querer de fato que vai ter, porque na Bíblia fala insistir e pedir, não falou peça apenas, entende? Então, quando há o desejo sincero no coração, é tudo que Deus quer. O desejo sincero de ter Ele. Sabe? Não importa o valor da oferta. Mas o desejo sincero, porque Deus ele já é inteiro, ele é íntegro, ele é tudo. Ele é completo, ele não precisa de mais nada. Ele só precisa exatamente o quê? Do coração. É muito simples. Então, quanto mais, puro a pessoa for, quanto mais puro estiver oferecendo para Deus, Pai, eu não tenho nada, mas eu tenho aqui o desejo de adorar o Senhor, eu tenho o desejo de fazer a tua vontade. Pronto, porque tudo ele já tem. E é isso. Então, a questão. Por isso que a Bíblia fala de a gente não julgar, porque Deus, ele olha a intenção do coração do homem. É a intenção. Se você tem uma boa intenção, sua intenção é... Porque ninguém engana a Deus. Porque tem algumas pessoas que desejam, mas não têm aquela intenção sincera, assim, que é realmente, sabe? E somente quem quer e deseja realmente é que vai buscar com todo cuidado, vai ter cuidado, vai ter o temor de não desagradar a Deus.
de fazer as coisas por ele, não porque está com medo de morrer, de ir para o inferno. Não, eu quero te servir, eu quero devolver para o Senhor o que Jacó falou lá. Eu quero dar uma parte de tudo que eu recebo para o Senhor, porque tudo vem de ti, é reconhecimento, é gratidão, é a verdadeira gratidão. Então, é sobre essa questão que eu queria comentar. Porque todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe o que era para nós? Todos. Condenação. Ira. Todos. Se você continuar lendo esse capítulo 9, você vai ver que lá em Oséias falava: a quem não era meu povo, eu chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Ou seja, quem deu a graça? Deus. Ah, eu posso fazer alguma coisa? Não. É porque você é o alecrim dourado do Senhor? Não, é tudo para honra e glória dele. A misericórdia é dele. Aí eu lembro, sabe do quê? Mefibosete. Mefibosete era o neto de Saul. Mefibosete era o único no reino que tinha sobrado lá da família de Saul. E, de repente, o rei Davi fala assim: chama Mefibosete, porque eu quero mostrar a minha graça por ele. Peraí, mas era neto do inimigo que poderia usurpar o trono de Davi. Mas quem pôs ele no trono? Foi o próprio Deus. Então ele sabia que ele não corria esse risco. Por quê? Porque ele sabia que ele era rei de Israel, ungido por Deus, e não pelos homens. Então, quando ele fala: vou mostrar a minha graça para Mefibosete, a mesma coisa ele está mostrando. Deus está mostrando aqui que Yeshua mostra a sua graça por nós, sendo rei, governante, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele mostrou a sua graça, a sua misericórdia por nós. Não porque a gente era merecedor, de jeito nenhum. E aí ele nos chama, assim como Davi chamou Mefibosete, a comer na mesa dos filhos dele. Olha como é profundo isso, gente. Ele chama Mefibosete, o neto de Saul, vamos pôr assim, inimigo de Davi, porque Saul queria matar Davi, e chama ele à mesa para comer junto com seus filhos, por toda a vida dele. E nunca mais Mefibosete saiu do reino e comeu da mesa do rei, junto com os filhos do rei, até a morte. O que significa isso? A graça de Deus. A graça, ela se mostra independente de você merecer ou não. Ele te chama independente de você merecer ou não. Porque é graça, gente. É graça. Olha o nome, graça, misericórdia, porque a gente merecia a ira. A gente merecia a destruição. Se você ler aqui o 22 e fala, o 9:22, e se Deus, ainda que estivesse desejoso de mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição. E se ele suportou? E se ele quer dar a graça? E se ele quer dar misericórdia para um povo que ele levanta para crer nele, no sacrifício vivo de Yeshua? Isso é graça dele, é misericórdia dele, porque, na verdade, a gente deveria estar tudo debaixo do inferno de fogo, sabe? Por quê? Porque a gente não merece, a gente é pó, muito pó, entendeu? Muito pó, muito, muito ruim. Principalmente nós, os filhos dos últimos dias. Mas o que acontece? Deus levanta a sua graça, sua misericórdia. E aí, aquele que não era povo, se torna povo. Aquele que não era amado, se torna filho do Deus vivo. É sobre isso. Então, por que ele ama mais Jacó do que Esaú? Talvez porque ele nos fez uma condição no coração, mas a gente continua sendo pó. Tá? Então, é ele quem escolhe. É ele quem chama. Quem chama. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Outra coisa, quando Jesus esteve na terra, quando ele estava falando com os judeus, o que ele falou?
eles não me ouvem? Porque eles não fazem parte das minhas ovelhas. E por que Jesus estava falando aqui? Porque vai ter os que não vão ser chamados a crer. Mas tem que pregar. Porque você não sabe qual que é chamado, qual que não é. Porque tudo para ele, a gente está trabalhando para o reino de Deus, a gente está aqui buscando a nossa bênção, lutando pela nossa bênção todos os dias, porque a gente também precisa ser fiel até o fim. Senão, você também está fora. Ô, Belinha, quer falar? Sim, eu quero ler para vocês aqui, complementando o raciocínio da Patrícia, sobre a questão de oferta, que em Atos, no capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Então, aí a gente vê o que é uma oferta para Deus. Olha o que Deus recebeu como oferta do Cornélio, né? As orações dele e a ajuda que ele dava aos necessitados. Só para complementar. Então, tá vendo? O coração, a disposição do coração. Um general gentil romano tinha o coração muito mais generoso, disposto a orar e crer. Por quê? Do que os judeus, que estavam com o coração endurecido. E aqui, em Romanos 9, fala sobre isso. Fala que o próprio Deus endurece quem ele quiser e amolece quem quiser. Ele dá misericórdia para quem ele quiser e endurece o coração, como ele fez com o faraó. É tudo sobre a misericórdia e soberania de Deus. A gente não tem nada a ver com o processo da graça e da misericórdia de Deus. A gente não tem nada a ver com o processo da salvação de Deus. Porque ele dá a quem ele quer. Pode falar, Adri. Você abriu o Então, lembrei que... então, não é de quem quer, mas de quem ele compadece, né? Exato. De quem ele se compadece. De quem realmente dá valor à primogenitura, quem verdadeiramente tem um coração disposto a amar a Deus sobre todas as coisas. Pode falar, Patrícia. Você tirou as palavras da minha boca. É exatamente isso. Os escolhidos são exatamente sobre o que nós estamos oferecendo. Como é o estado do seu coração que você oferece para Deus. Se você valoriza ele, você está entre os escolhidos, porque é um processo muito natural. Não é que Deus, porque Deus é imparcial. Ele não escolhe, porque eu prefiro um do que outro, nada disso. Mas ele olha a intenção do coração. Qual a sua intenção para com ele? Ele te criou, te deu tudo. O que você está fazendo com isso? Está sendo grato? Está querendo ter um relacionamento com ele? Ou só quer usar o que ele te deu de forma egoísta, como Satanás, a seu bel prazer? E pronto. Então, é sobre isso. É muito natural. Cada um vai receber conforme o seu coração. E a Bíblia fala muito claro isso. Então, às vezes, a gente tem a mania até de ter pena de algumas pessoas, mas Deus conhece o íntimo. E é por isso também que muitas vezes a gente tem que ter essa preocupação até sobre essa questão de entrar em lutas espirituais por pessoas que estão sofrendo, porque elas estão carregando e recebendo muitas vezes o que elas estão apenas colhendo o que estão plantando. E aí a gente tem que tomar todo esse cuidado por conta disso. Eu não sabia disso, eu era muito emocionada. Eu ficava com pena de todo mundo. Mas Deus, ele, embora seja amor, ele é justiça. E ele está justamente olhando os corações para dar cada um conforme o seu coração, conforme mereça. Ele já deu tudo. Agora você valoriza. Se você valorizar, você recebe. Se você não valorizar, infelizmente, ou felizmente, tem que ser exercido a justiça, né? Então, a Israel, que está falando aqui, os filhos de Jacó, ou os filhos de Isaac, o nosso pai, conforme Romanos 9 a gente leu, não é sobre nós, é sobre o filho da promessa, é sobre a obediência a tudo aquilo que Yeshua fez. É sobre ele, não tem nada a ver com a gente.
sabe? Quando você lê aqui no 29 do capítulo 9, fala, se Adonai Tsevaot não nos tivesse deixado uma semente, Yeshua, nós nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque não haveria salvação. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Virou pó e cinzas. A mesma coisa aconteceria conosco se não fosse a semente, o filho da promessa. É sobre ele, é tudo sobre ele. Nós lemos isso aqui em Gênesis e está confirmando agora em Romanos. Então, é sobre ele, Yeshua. Ele é a porta, ele é a salvação. Então, o caminho, a verdade, é tudo sobre ele. A ressurreição, a vida, é tudo sobre ele. Ou você anda com ele, ou você não faz parte com ele. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lê Hebreus. Hã? Hebreus aqui que fala. Hebreus 11, 20? 20, 12, 14, 17. Hebreus 11, 20. Peraí. Hebreus... exatamente, pô. Ele nunca foi sobre nós, mas tudo sobre ele. Hebreus 11, 20 diz assim, olha. A Sandrinha está vendo aqui, porque faz parte da Paraxá. Pela confiança, Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú, fez referência a acontecimentos futuros. Pela confiança ou pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de Yosef, ou José, apoiado o cajado enquanto se curvou em oração. Tá vendo? É sempre pela fé. Pela fé, José, no fim da vida, lembrou-se do êxodo do povo de Israel e deu instruções sobre o que fazer com os seus ossos. E pela fé, os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses depois do seu nascimento, por terem visto que ele era uma criança bonita e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, depois de ter crescido, recusou ser chamado de filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Considerou a desonra sofrida por amor ao Messias, riqueza maior que os tesouros do Egito, por manter os olhos fixos na recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, preservou como quem vê o invisível. Pela fé, obedeceu às exigências para o Pessa, incluindo a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos filhos de Israel. Pela fé, ele atravessou o povo no Mar Vermelho, como em terra seca, quando os egípcios tentaram fazê-lo ao mar e os engolir. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe recebeu os espiões e eles não morreram. Então, é tudo pela fé. Pela fé. Olha o 12, do 14 ao 16. 17. Esforce-se pela manutenção da paz com todos e pela santidade, sem qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Que não haja ninguém sexualmente imoral ou ímpio, como Esaú, em troca de uma refeição, abriu mão dos direitos de filho primogênito. Vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do pai, ele foi rejeitado. De fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança do seu coração de nada valeu. Entendem? É pela fé e obediência. Só será filho quem honrar ao Deus Todo-Poderoso com o que tem de melhor. O que é o melhor? A obediência. Aliançados com Yeshua, confirmando todos os dias essa aliança, sem desonestidade, sem murmuração, sem mentira, com paz, com justiça, com amor, salvaguardando o conhecimento da verdade que está nas Escrituras, por meio de Yeshua, que é
a Torá viva, a palavra de Deus. Então, é sobre ele, aliança com ele, obediência nele, e acabou. E pela fé. E pela fé. Então, tudo a Escritura nos confirma. Basta a gente olhar com cuidado cada palavra de Deus, cada palavra, porque aí a gente não vai ser enganado com doutrinas erradas. É pela fé? É, mas a fé sem obras é morta. Então, é pela obediência, mas fomos chamados para sermos provados, para sermos aprovados, tá? Então, nós vamos ser provados? Vamos. Temos que confirmar o nosso chamado? Temos, com obediência. Sempre nos curvando ao nosso Senhor e Salvador. Por isso que a gente precisa ser Jacó. Jacó, gente, Jacó. Lutando pela bênção. Vocês querem falar mais alguma coisa? Que eu acho que foi bem estudado, né? Essa paraxá. O que vocês acham? Todo mundo quietinho agora? Ninguém quer falar? Ai, então tá bom. Então a gente encerra aqui a paraxá e que Deus abençoe todos vocês. Eu só falar uma coisinha rapidinho para as meninas que estão aqui. Tá.